Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje nós vamos refletir sobre uma passagem muito simples, mas profundamente poderosa. Ela está em Gênesis, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Deus trabalho. Sim, o Criador do universo foi o primeiro a nos mostrar o valor do trabalho. E depois de completar tudo, ele descansou. Mas o que essa passagem realmente quer nos ensinar? Será que o trabalho é só uma obrigação? Ou será que ele tem um propósito espiritual? Hoje nós vamos aprender, meus irmãos, o que é o verdadeiro trabalho, como Deus nos mostrou desde o início, e como o descanso também faz parte desse plano perfeito. Aleluia, glória a Deus. Antes que eu aprofunda na mensagem, meus irmãos, eu estou me apresentando. Meu nome é Júnior Henry, seu irmão em Cristo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like no vídeo. Não esquece de pegar esse vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não esquece de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo quando eu colocar um vídeo novo no canal, tá bom? Vamos entrar na palavra, meus irmãos, que essa passagem que é muito importante, como Deus, o Criador do universo, ele trabalhou. E também ele está mostrando que a gente precisa descansar. Mas descansar em Senhor. E o descanso é uma benção. A Bíblia diz, durante 6 dias, Deus trabalhou. Ele trabalhou, ele criou a luz, separou o dia da noite. Formou os mares, os céus, as montanhas. Deus criou as plantas, os animais e, por fim, o ser humano. Cada ato da criação, meus irmãos, foi um ato de trabalho divino, com propósito, com amor, com perfeição. E quando terminou, a Bíblia diz que Deus viu que tudo era muito bom. Isso nos mostra que o trabalho é algo bom, sagrado, e faz parte da natureza de Deus. Aleluia, glória a Deus. O trabalho não foi uma consequência do pecado. Não, como muitos pensam. O trabalho existia antes da queda. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, ele deu uma missão para Adão. Cultiva e guarda o jardim. Trabalha e proteger o jardim. Isso está em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Isso significa que o trabalho é um presente, meus irmãos. É através dele que nós cooperamos com Deus na criação, na manutenção e na transformação do mundo. Cada vez que você trabalha com honestidade, dedicação e amor, você está imitando o seu Criador. Você está imitando a Deus. Como Deus deixou o exemplo para nós, a gente tem que trabalhar. E se a gente olha na Bíblia, meus irmãos, que a Bíblia mostra para nós muitos exemplos de homens e mulheres que trabalham com fé. Nós temos exemplo, Noé. Ele trabalhou por anos construindo a arca. Mesmo sendo ridicularizado, ele perseverou porque seu trabalho era um ato de obediência a Deus. Aleluia! Nós temos um outro exemplo, meus irmãos, na Bíblia, José. José foi vendido pelos seus irmãos. Ele trabalhou como escravo, depois como administrador e foi fiel em tudo. O seu trabalho o levou a ser o governador do Egito. E através dele, Deus salvou muitas vidas. Aleluia, glória a Deus.
Nós temos um outro exemplo na Bíblia, meus irmãos. A Ruth, uma mulher simples, trabalhou colhendo espigas nos campos, e sua fidelidade a Deus lhe trouxe honra e redenção. Nós temos um outro exemplo na Bíblia, meus irmãos, que é o nosso Criador, Jesus Cristo. Antes que Jesus iniciasse o ministério dele, ele foi carpinteiro. Jesus trabalhava. Ele trabalhou com as mãos, mostrando que nenhum tipo de trabalho é indigno, quando feito com amor e propósito. O trabalho, meus irmãos, é um campo de fé. Não importa se você é professor, agricultor, motorista, mãe, estudante ou empresário. O seu trabalho pode glorificar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas, depois de trabalhar, Deus fez algo muito importante. Ele descansou. A palavra não diz que Deus estava cansado. Não, porque Deus não se cansa. Aleluia. O descanso de Deus foi um ato de exemplo e celebração. Ele parou para contemplar, agradecer e abençoar o que havia feito. Isso nos ensina, meus irmãos, que o descanso também é sagrado. Não é preguiça. É o tempo de comunhão, de renovação, de adoração. Quando você tira um tempo para descansar, orar, meditar, estar com sua família, você está seguindo o exemplo do Criador. O descanso é a maneira de dizer: Senhor, eu fiz a minha parte. Agora confio no teu cuidado. Aleluia, glória a Deus. Deus criou o sábado, meus irmãos, como um símbolo desse descanso. Porque o povo aprendesse a parar e reconhecer que a vida não depende apenas do esforço humano, mas da graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós estamos vivendo, meus irmãos, num mundo que valoriza mais o fazer sem parar. Muitos trabalham sem propósito, sem alegria, sem tempo para Deus. Mas a Bíblia nos chama a equilibrar trabalho e descanso, a trabalhar com excelência e a descansar com fé. Aleluia, glória a Deus. Quando você trabalha apenas por dinheiro, o cansaço domina. Mas quando você trabalha por propósito, o trabalho se torna uma benção, meus irmãos. Lembre-se que Deus quer te usar no lugar onde você está, no seu trabalho, no seu lar, na sua comunidade. Você não precisa ser pastor ou missionário para servir a Deus. Não. Basta fazer o seu trabalho com amor, com honestidade e com dedicação. E isso já é uma forma de adoração a Deus. Isso é uma forma de agrada ao Senhor. E quando chega a hora de descansar, não se ocupe. Pare, ore, agradeça. Descanse no Senhor e renove as forças para começar. Aleluia, glória a Deus. Para concluir, meus irmãos, nós vemos em Gênesis, capítulo 2, versículo 2, essa passagem nos mostra um Deus que trabalha e descansa. Um Deus que cria, organiza, abençoa e ensina. O trabalho é dom, meus irmãos. O descanso também é bênção. Os dois juntos refletem o caráter de Deus em nós. E os dois juntos refletem o caráter do trabalho do Senhor em nós. A gente está vivendo o mundo, não compara a sua vida com os outros. Quando a gente é servo, o servo é de Deus. Porque o trabalho é um dom que vem de Deus. É por isso a Bíblia deixa esse exemplo para nós, meus irmãos, que a hora para a gente trabalhar, a gente quer trabalhar. A hora para descansar, a gente tem que descansar. Mas tudo a gente tem que confiar em Deus. A gente tem que deixar na mão do Senhor e Deus vai fazer o resto.
A gente tem que parar para passar um tempo na dedicação, na oração e o tempo com a família. É isso que a Bíblia deixa esse exemplo para nós, meus irmãos. Porque Deus poderia fazer tudo um dia só, meus irmãos. Deus poderia criar tudo aquilo um dia só, porque Ele é Deus. Mas como é um Deus que a gente tem, um Deus que cria, organiza, e abençoa e ensina também, Ele deixou esse exemplo para a gente aprender. A gente aprender como trabalhar e o tempo para descansar. Isso é o que é importante. Porque não é o que o mundo diz, mas o que a Bíblia diz. Porque às vezes a gente deixa a voz do mundo dominar nós que escutar a voz de Deus. E se a gente olhar isso, meus irmãos, porque isso está bem no início da Bíblia, em Gênesis, capítulo 2. Que essa mensagem te inspire a enxergar o trabalho de uma nova forma. Não como fardo, mas como oportunidade de servir, crescer e glorificar a Deus, e glorificar o Senhor. O trabalho que você está fazendo tem que ver a glória de Deus. Isso a Bíblia está dizendo para nós, meus irmãos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagem da Palavra de Deus. Que Deus abençoe o seu trabalho, o seu descanso e a sua caminhada com Deus. Até o próximo vídeo.